Bem, se alguém não sabe, ou passou desapercebido, ontem, dia 7 de setembro, nós comemoramos o Dia da Pátria. Às vezes, nós não reconhecemos com justiça e principalmente como uma bênção o que é ter uma pátria e principalmente o que é ser cidadão. Primeiro, porque nós temos uma pátria e nós somos cidadãos dela. Nós moramos nessa pátria, nós falamos a língua dessa pátria, nós temos os costumes dessa pátria, nós temos a língua e falamos a língua dessa pátria, nós prestamos homenagens e honras à bandeira dessa pátria. O segundo motivo, porque nós nunca vivemos sem ter uma pátria. Nós nunca fomos despatriados. Se estivéssemos longe de nossa pátria, por um certo tempo, e por razões que nos interessam, como, por exemplo, um curso, uma experiência profissional ou uma viagem, talvez. Mas, para quem nunca morou fora do país, a gente não tem essa ideia. Nós temos pessoas aqui que já moraram fora do país, que já estudaram fora do país, por algum tempo, ou até por mais de meses. Essas pessoas têm uma ideia do que é, por um tempo, não ter uma pátria. Mas quem nunca saiu do país não tem essa dimensão. Nós temos uma pátria, temos uma bandeira que identifica essa nossa pátria. Nós temos um hino que cantamos alusivos a essa pátria e que nos sentimos orgulhosos quando ele é tocado em algum evento esportivo ou fora disso. Nós temos um sistema de governo, temos uma cultura, temos costumes, somos cidadãos dessa pátria. Imagino, embora nunca tenha experimentado, a tristeza que deve ser não ter uma pátria e não ser cidadão de pátria alguma, ou viver longe dela. Nós temos um exemplo, ainda que isso não possa ser mensurado por sentimentos nossos, quando existem desfiles de delegações que participam de Jogos Olímpicos e pessoas que estão refugiadas de suas respectivas pátrias, então elas estão despatriadas, elas não podem competir pela sua respectiva pátria, e aí elas desfilam sob a bandeira dos Jogos Olímpicos. Eu imagino, embora eu não tenha experimentado, a tristeza que deve ser não viver, não ser cidadão numa pátria que seja a nossa própria pátria. Eu imagino, embora nunca tenha experimentado, a angústia que deve ser não ter pátria, nem ter a perspectiva de ter uma pátria e de ser cidadão dessa pátria. Quantos povos sobre os quais lemos ou vemos em reportagens televisivas, das várias mídias de internet, que são nômades, errantes pelo mundo, porque não têm uma pátria, ou porque foram despatriados, não têm um símbolo pátrio, não têm um valor pátrio, e não são cidadãos de lugar nenhum. Deus nos deu a bênção e o privilégio de termos uma pátria, de sermos cidadãos dela. E essa dádiva nos impõe a responsabilidade, o direito e o dever de tornar essa pátria um lugar melhor para vivermos. Um lugar de liberdade, de dignidade, de justiça, para vivermos como cidadãos dessa pátria. Podemos fazer isso de várias maneiras, especialmente
realizando bem o nosso trabalho de ser a luz da Bíblia, sal da terra e luz do mundo, testemunhando a verdade sobre Jesus. Nós podemos melhorar também a nossa vida nesta pátria, a partir de eleição de autoridades justas, honestas, competentes, e sem jamais esquecer que podemos melhorar a nossa vida nessa pátria orando e orando muito por ela. Contudo, cabe aqui uma lembrança. Por mais amor que tenhamos por nossa pátria, por mais paixão que tenhamos pelas cores, pelo hino, pelos costumes, pelos valores, pela cultura, pela língua, pelos que a gente puder relacionar aqui de itens, a nossa pátria é temporária. Da mesma forma que a nossa vida passa, por causa disso, a nossa existência neste mundo, que está atrelado, evidentemente, a nossa pátria a essa existência, a nossa pátria, ela também não é aqui eterna. Ela um dia acabará. O dia que nós passarmos, para nós, passa a nossa pátria também. A gente não leva a bandeira para lá, a gente não leva o hino para lá, a gente não leva os valores da nossa pátria para outra vida. O que nos consola, e é isso que tem grande valor para a nossa existência, é que, mesmo sendo a nossa vida passageira, mesmo tendo um dia já determinado e certo para ela acabar, assim como nossa pátria e o mundo também acabarão, nós nunca, jamais ficaremos despatriados, nômades, errantes, vagando pelo além, vagando pelo nada, pela não existência. Muito ao contrário disso tudo. Há uma ótima notícia que eu quero dar para quem de repente não tem, não sabe. Existe uma pátria, existe uma cidade para a vida que virá depois dessa que nós estamos aqui. A nossa vida aqui é passageira, lá é eterna. Porque a nossa vida é passageira, tudo que envolve a nossa pátria também é passageiro. Lá não é, lá é eterna. É uma pátria permanente, perfeita, oferece liberdade completa de todos os males que nos atormentam aqui. É uma pátria que impera a verdade e a justiça. Paulo fala dessa pátria, e eu quero levá-lo à leitura dentre os vários textos que a gente podia destacar, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 3, do versículo 17 até o capítulo 4, versículo 1. Por favor, abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 3, do verso 17 ao capítulo 4, verso 1. Paulo começa dizendo assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem
de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Paulo então nos diz aqui em Filipenses, que essa pátria está no céu, verso 20. De onde se conclui então, que ela não é deste mundo, nem está neste mundo, e não é esta nossa pátria. Ela está no céu. Surge então, a despeito dessa realidade, de que a nossa pátria futura está no céu, uma pergunta que eu entendo ser absolutamente pertinente. Como chegamos a ser cidadãos dessa pátria que está lá no céu? Já parou para perguntar isso? Como é que eu faço parte da membresia dessa pátria? Como é que eu me torno cidadão da pátria que está lá no céu? Eu quero propor 3 respostas para essa pergunta. A primeira está no capítulo 3, versículo 20, que a gente acabou de ler. Eu me torno cidadão dessa pátria que está no céu, sendo um salvo por Jesus Cristo. Paulo diz aqui sobre aguardar o Senhor Jesus, o Salvador. Isto vale afirmar que ninguém, absolutamente, que não tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador, se tornará um cidadão da pátria celestial. Através do nosso nascimento no solo brasileiro, nos tornamos cidadãos brasileiros. Verdade é, também é possível se tornar um cidadão brasileiro a partir do pedido de cidadania brasileira para quem vem de outro país. Aí existe um processo todo especial. Para sermos cidadão da pátria que está no céu, não é lá muito diferente disso, não. Assim como para ser cidadão brasileiro, é preciso nascer em solo brasileiro, para ser cidadão da pátria no céu, claro que eu não vou nascer no céu, mas eu preciso nascer de novo. Espiritualmente falando. Tendo um verdadeiro e pessoal encontro com Jesus, que o torne nosso único e suficiente Salvador. O apóstolo João, no capítulo 3 de sua carta, no versículo 3, diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ou não pode ser cidadão da pátria celestial. Então eu posso ser brasileiro por ser nativo da pátria brasileira. Para ser cidadão do céu, eu tenho que ser nativo em Cristo Jesus, eu tenho que nascer de novo. A segunda hipótese para me tornar um cidadão brasileiro, se eu não for nativo, vindo de outro país, é passar por um processo de nova cidadania. Para isso, eu abro mão da minha cidadania anterior e me torno um cidadão da cidade em que eu estou ou do país que eu estou. Nós, alguns de nós, dos quais eu me incluo, são ou somos cidadãos brasileiros. Mas nossos ancestrais vieram de outros países. Os meus, por exemplo, vieram 3/4 dele da Itália, da região da Calábria, e 1/4 deles de Portugal. E aí, meus avós, pelo menos 3 deles, abriram mão da pátria de onde vieram, renunciando-a para tornarem-se cidadãos brasileiros. Para eu me tornar um cidadão do céu, eu preciso passar por um processo onde eu seja justificado dos atos e da vida que eu tinha, para que diante de Deus eu passe a ser por Cristo e em Cristo, mediante o seu sangue derramado na cruz, que me purifica de todo o pecado. Foi o preço que ele pagou para que nós, escravos do pecado, nos tornássemos
filhos de Deus, aí eu me torno um servo do Senhor, eu me torno alguém que se relaciona com Deus, e eu passo a ser um cidadão do céu. Eu renuncio à vida de pecado que eu tinha lá no mundo, e passo por um processo de nova cidadania, sendo justificado em Cristo Jesus. É assim que alguém se torna cidadão do reino dos céus, salvo em Cristo Jesus. Em segundo lugar, eu vou sair um pouquinho do texto de Filipenses, mas não da Bíblia. Em segundo lugar, eu preciso ser alguém, para ser cidadão do reino dos céus, cuja vida e comportamento me identifique como um cidadão do reino do céu. E aí você diz, ué, e como é que funciona isso? Vai para o Salmo 15. Eu disse que há um processo. Eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas salvo ledo engano, e se eu estiver errado, me desculpem, mas até onde eu sei, para eu me tornar um cidadão brasileiro, quando eu venho de outro país, entre esse processo que eu preciso passar na justiça, uma das coisas que eu preciso fazer é me declarar cidadão brasileiro e saber cantar o hino nacional. Pelo menos isso. Eu preciso falar minimamente a língua. E preciso identificar a bandeira e o hino. Muito bem. Para me tornar um cidadão do reino dos céus, eu preciso ser alguém cuja vida e compromisso, comportamento, me identifiquem como um cidadão dessa pátria. E no Salmo 15, existem algumas situações. Por exemplo, no verso 2, diz que a vida deve ser íntegra, reta ou pura. No mesmo verso 2, diz que eu tenho que praticar a justiça e ser contra a injustiça. O mesmo verso 2 diz que eu preciso falar a verdade de coração e não mentir. Isso são valores do reino do céu. Para eu me tornar um cidadão do reino dos céus, eu preciso declarar essas coisas. No verso 3, eu não posso difamar, não posso caluniar, não posso falar mal das pessoas. No mesmo verso 3, eu não posso desejar e fazer mal ao meu próximo. Isso vai me credenciando como parte do processo de me tornar um cidadão do reino dos céus. Mesmo verso 3, eu não posso partir para a injúria, para a ofensa, para a agressão da boa fama da pessoa. Olhem para o verso 4. Eu não posso desprezar o perverso. No mesmo verso 4, eu tenho que honrar aqueles que temem ao Senhor. Mesmo verso 4. Eu não posso me manter arrogante, eu preciso me retratar quando erro. No verso 5, não posso emprestar dinheiro como um explorador. No mesmo verso 5, eu não posso aceitar suborno. Que tem uma palavra bonita, que já não é tão nova assim, que é propina. O cidadão do reino dos céus é alguém que se identifica como alguém que não aceita propina. Ou como diria um escritor de música, e Tim Maia colocou ela numa música, eu não posso aceitar jabaculê, vulgo jabá. Essas são virtudes, são qualidades morais, éticas, comportamentais de alguém que é um cidadão do reino do céu. Em terceiro lugar, voltemos lá para Filipenses, agora o capítulo 4. Olhando para o verso 1, eu me torno um cidadão do reino dos céus, seguindo firme ao meu Senhor. Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei
firmes no Senhor. A terceira estrofe do hino 132 do nosso cenário diz o seguinte: quantos que corriam bem de longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Essa é uma clara, cristalina referência às pessoas que até caminharam com Jesus, mas que por si mesmas acabaram deixando de andar, de caminhar ao Senhor. É uma clara referência às pessoas que um dia até iniciaram um processo de justificação das suas vidas com Deus, mas que ao longo desse processo, elas deixaram, elas abandonaram, elas desistiram de se tornar um cidadão da pátria que está no céu. E elas agora estão despatriadas do céu. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 58, dizendo assim: sede firmes e constantes. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte. Apocalipse 2, 7, 11, 17, 26, capítulo 3, versículos 5, 12, 21, são os finais de cada uma das 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E lá se lê ao vencedor, numa outra clara referência a permanecer, e permanecer firme até o final do processo de se tornar um cidadão da pátria que está no céu. O cidadão da pátria que está no céu é aquele que não desiste, não abandona, não despreza todo o valor do processo que Jesus iniciou para tornar um salvo, para tornar um cidadão da pátria que está no céu. Como é que a gente se torna, então, um cidadão do reino dos céus? Sendo um salvo por Jesus, sendo alguém cuja vida, cujos valores, o compromisso, o comportamento, identifique como um cidadão. E o Salmo 15 nos diz quais são os critérios. E voltando para Filipenses, permanecendo firme no Senhor. Eu quero orar com você um instante sobre isso. Pedir que Deus nos ajude nesse processo que nós estamos de sermos cidadãos do reino dos céus. É muito possível que, se não todos, a grande maioria de nós aqui, já iniciou esse processo, mas a gente precisa permanecer firme nele. Vamos orar? Vamos lá. Senhor Deus, não dá para eu ser um cidadão do reino dos céus inato. Aliás, natural. Porque, ainda que, como diz aquele velho chavão, filho de peixe, peixinho é, filho de crente não é cidadão do reino do céu. Por isso a necessidade de eu ter Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. A palavra nos diz lá em Timóteo que só há um único mediador, e é Jesus Cristo. E ninguém vai ao Pai se não for pelo Senhor Jesus. Então eu só me torno cidadão do reino dos céus, tendo Jesus como Salvador e vivendo uma vida cujos valores e compromissos, o comportamento, me identifique como um cidadão do reino dos céus. Mas eu preciso permanecer firme, eu não posso abandonar esse processo no meio dele. Eu preciso concluí-lo. Ajude-nos para que nos mantenhamos assim, firmes, sempre abundantes diante do Senhor, procurando uma vida que nos identifique como cidadãos do reino dos céus. Nos abençoe. Permita-nos, ó Deus, desfrutar dessas experiências. O Santo Espírito trabalha em nós nessa situação. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.